comentar com vocês esta vitória dificílima, hein? Muito difícil, muito importante do Lion contra a equipe do Rosário Central pela Copa Sul-Americana, oitavas de final. O Lion está nas quartas de final. O Lion segue com a sua campanha para ganhar a Sul-Americana e o Brasileirão, né? A Sul-Americana e o Brasileirão. Até tremeu aí, né? A câmera, né? Sul-Americana e Brasileirão. Por que não? Por que não? Gente, tá encantado o negócio, né? Tá realmente funcionando muito. Há um certo encantamento disso aí. É sensacional. Jogo difícil, difícil demais. Eu falava pra vocês que seria difícil. A equipe do Rosário Central veio com muitos problemas, né? Alguns problemas físicos, alguns desfalques também. Nada disso, gente, nada disso imperou. Principalmente no primeiro tempo, né? Em que a equipe do Rosário teve, sim, um domínio do jogo contra o Lion, né? O Lion estava com dificuldade para fazer essa ultrapassagem para o campo de ataque. Quando fazia, a coisa não funcionava muito bem. E especialmente, meus amigos e minhas amigas, a marcação pelo corredor central não estava funcionando não, hein? Não estava funcionando. E outra coisa não estava funcionando para o Fortaleza no primeiro tempo, na minha opinião, tá? O Fortaleza não estava conseguindo marcar muito bem o Rosário Central. Sabe por quê, gente? Porque o Fortaleza não estava conseguindo agredir o Rosário Central. É isso mesmo. Não estava conseguindo agredir, tá? E aí, para mim, isso é muito decisivo, é muito importante isso, fala muito sobre o jogo, fala sobre postura, né? Fala também sobre a tentativa, por um lado, de tentar administrar um pouco ali as situações, né? Procurando o melhor momento, tentando encaixar o seu modelo de jogo, né? Porque o Fortaleza ficou, desde o primeiro jogo, muito desconfortável pela forma como joga o Rosário Central. E ao mesmo tempo, gente, isso tem a ver com a qualidade do time argentino que jogou muita bola. O mais interessante de tudo isso, tá? O mais interessante de tudo isso, você precisa entender, o mais interessante é que a equipe do Rosário Central gera um certo desconforto para o Lion em virtude do tipo de jogo praticado pelo Rosário Central, né, que obriga a equipe do Fortaleza a ser protagonista, né? O Fortaleza tem conseguido ser protagonista no Campeonato Brasileiro sem ter a posse de bola, né? Consegue obter o controle sobre seus adversários sem ter o maior percentual de posse de bola em relação a esses adversários, né? Se postando mais atrás, assim, enchendo de muitos jogadores o segundo terço do campo, né? O Fortaleza é muito hábil em trabalhar no segundo terço do campo. Isso também explica a qualidade dos volantes, do jogo dos volantes do Fortaleza. Então o que ocorre é que o jogo do Rosário Central colocava problemas para essa forma do Fortaleza jogar, né? Até aí tudo bem. Só que o mais curioso, e aí a gente precisa entender que o futebol é muito psicológico, né? É muito o aspecto psicológico, ok? Em vários momentos da partida, o Rosário Central incomodava o Fortaleza não por jogar dessa maneira tradicional, né? Mas por buscar jogar e entregar para o Lion o tipo de adversário, né? Se configurar para o Lion como tipo de adversário que o Lion costuma vencer no Brasileirão. Mas aí Inês já esmorta, né? Enfim, já era. Porque o psicológico já estava completamente abatido ali na equipe do Fortaleza. A percepção sobre o Rosário Central como adversário difícil já estava configurada na mente dos jogadores. E isto dominou, de certa forma, ali, os jogadores no primeiro tempo, porque é assustador o comportamento de alguns jogadores do Lion no primeiro tempo, praticamente perdendo ali divididas, né? Tendo dificuldade para fazer essa ultrapassagem com qualidade, alguns jogadores jogando muito mal, né? E aí isso foi muito em virtude desse domínio psicológico que os argentinos colocaram sobre a equipe do Fortaleza, tá? No primeiro tempo a gente precisa combinar que a situação não foi das melhores. Se fosse para ter um vencedor, no primeiro tempo seria o Rosário Central, que mesmo no segundo tempo, quando o Fortaleza estava muito bem, também teve bons momentos nessa partida, porque é uma equipe que vem se qualificando muito a partir da chegada do Matias Lecque. O mais interessante, o Miguel Ángel Russo estava no comando há um bom tempo, né, colocou todo o seu DNA nessa equipe. Quando o Lecque chega, o Lecque tenta fazer essa transição. Não é mais uma equipe necessariamente só defensiva. O curioso é que está funcionando e a equipe está jogando muita bola. Colocou muita dificuldade para o Lion. Gente, no segundo tempo, assim, o que precisava ser feito no segundo tempo? Vamos lá. O que precisava ser feito no segundo tempo para mudar completamente essa situação era o professor fazer uma leitura, né? O professor fazer uma leitura do que estava acontecendo, fazer suas abordagens, né? Praticar a qualidade daquela conversa no vestiário, né? Porque o grande técnico é aquele que muda o jogo no vestiário com a qualidade da sua conversa.
E aí vou fazer o Fortaleza ficar numa situação confortável, ok? Além disso, a equipe do Fortaleza precisava, evidentemente, mudar uma ou outra peça, né? O Vojvoda teve essa qualidade de conversa no vestiário, certamente que configurou o Fortaleza ali para um outro tipo de jogo no segundo tempo, mas o Rosário veio que veio, né? E aí faz logo um gol, e ao fazer esse gol, logo aos 7 para 8 minutos do segundo tempo, coloca, evidentemente, na verdade, 3 minutos do segundo tempo, né? Ali o gol saiu a 3 minutos do segundo tempo, né? Com o Malo, né? Zagueiraço fazendo gol. Colocou problema para o Fortaleza. O Fortaleza precisava, evidentemente, fazer um gol rapidamente, né? E aí eu vou chamar a atenção para você para a maturidade desse time do Fortaleza. Venho chamando a atenção disso. Essa maturidade que a gente vê hoje no Fortaleza é algo típico de equipe que vai conquistar algum título, meus amigos e minhas amigas, tá? Porque era o momento para o Fortaleza ficar desesperado. O que acontece quando você vem do vestiário com um entendimento do que precisa fazer para mudar o jogo e você toma um gol imediatamente? Toda aquela conversa de vestiário é completamente esquecida na maior parte das situações. Então o time precisa ter maturidade, precisa ter equilíbrio mental, né? Precisa ter autoconfiança, precisa ter muita confiança nas ideias do seu técnico. As ideias do seu técnico precisam ser fortes para continuar na mente dos jogadores depois de um baque desse como gol ali no começo da segunda etapa. Entende? E é por isso que o Fortaleza hoje é uma equipe extremamente madura, meus amigos e minhas amigas, tá? Muito madura, muito acima da média nesse aspecto da maturidade, de saber lidar com os desafios impostos pelos seus adversários dentro da partida, dentro dos 90 minutos. Então esse Fortaleza se configura como uma equipe muito forte, né? E nessa partida tivemos mais um exemplo disso, mais um exemplo de que estamos falando de uma equipe que está configurada para conquistar um título grande, tá? Que pode ser o campeonato da Sul-Americana, o título da Sul-Americana, ganhando e levando para o PC o caneco da Sula, o que vai ser sensacional, e pode ser também um caneco do Brasileirão, por que não? Porque a despeito do Botafogo estar jogando uma monstruosidade, o Fortaleza também é um fortíssimo candidato para o título. Na minha opinião, hoje você tem Botafogo e Fortaleza disputando o título do Campeonato Brasileiro, e bem depois dessas equipes você tem os outros times. Alguns outros times. O Glorioso e o Laio estão, neste momento, acima dos demais, né, aspirantes ao caneco do Brasileirão. Tivemos nessa partida aí, portanto, mais um exemplo disso. Situação complicada, então o professor pratica a qualidade da conversa no segundo tempo, os jogadores já voltam mais atentos, melhores, fechando um pouco mais os espaços, sabendo fazer melhor a ultrapassagem, a equipe leva um gol, a maturidade persiste, os jogadores se recuperam e, para tanto, contou não somente a conversa, os gritos do técnico naquela área, reservaram ali para o treinador, que muitas vezes o jogador nem escuta, né, o que ele fala. E aí o técnico tem que fazer o quê, meus amigos? Tem que mexer. Tem que ir para o banco, fazer uma leitura de quais são os jogadores que estão com problemas na equipe, retirá-los da equipe e colocar as peças certas para jogar, tá? E foi precisamente o que aconteceu nessa partida, né? O Vojvoda vai tirar o Zé Wellison, o Pedro Augusto, os dois volantes saem da equipe, ele tira também o Breno, o Pochettino, ele vai tirar depois o Lucero da equipe, né? Pois, meus amigos, aí entra quem? Entra o Hércules, o Moisés, o Kervin Andrade, o Kaiser e o Lucas Sacha. De todos esses que entraram aí, né? Todos esses, vamos lá. 2 foram absurdos, né? Absurdos. E um outro que estava em campo ganhou bastante relevância no seu jogo com a entrada dos outros. Quem foi que ganhou muita relevância com a entrada dos outros? O Iago Pikachu, né? Ele melhora mais do que todo mundo diante daqueles que estavam presentes na equipe desde o começo da partida. Quem foi que entrou matando a pau? De todos que entraram, quem entrou matando a pau foram Lucas Sacha, jogaço. E esse gol no final, parabéns, foi merecidíssimo. Lucas Sacha que entra para executar funções, inclusive até mesmo de um 8, né? De um 8, jogador com aproximação, na minha opinião, nunca foi o forte do Sacha. Ele executou essa função muito bem. O Fortaleza também coloca em campo, né, o Kervin, que entra barbarizando a equipe do Central, gente. Então, com esses dois jogadores, né, a projeção em alguns momentos do Sacha muito bem elaborada, fruto também de conversa do professor ali na orelha dele ali, e também a entrada do Kervin, que no momento de dificuldade chama o Kervin. No momento de dificuldade, chama o moleque, porque o moleque tem maturidade que é um absurdo também. Entrou, virando o jogo, virando a bola pra lá, pra cá, tá fazendo condução, fazendo passe, se apresentou pra receber. Monumental o tal do Kervin Andrade. É impressionante como esse menino ainda é um bebê,
né? É um bebê mal saiu das fraldas e em campo, em jogo difícil, momentos como esse, se comporta como um homenzarrão, ok? Um homenzarrão maduro, sabendo muito bem o que está fazendo. Esses dois jogadores mudaram completamente ali as coisas e o Fortaleza passou a ter um domínio de muitas ações, embora o Central nunca deixara de ser, no segundo tempo, um adversário perigosíssimo para o Fortaleza, gente. Jogando muito bem também. Muito bem no segundo tempo em alguns momentos, mas o domínio ia sendo executado pouco a pouco pelo Fortaleza. E o jogo do Fortaleza fluindo. Aí não é que eu vou dizer que não tem pra ninguém, mas vai ter pra poucos, né? Porque quando esse jogo do Fortaleza flui muito bem, quando o Fortaleza tem um controle, o adversário também pode jogar bem. Porque quando o adversário tá jogando bem e o lado tá jogando bem, né? O que é que prevalece? Prevalece quem tem um esquema tático muito mais elaborado, muito mais ajustado, né? Quando os esquemas táticos não estão no mesmo nível de ajuste, então aquela equipe que é mais ajustada, um pouquinho mais ajustada e que tem melhores jogadores, vai prevalecer, né? Então quando você tem, portanto, ali um Fortaleza se ajustando ao jogo, o seu jogo funcionando, às vezes o do outro pode funcionar, mas não vai adiantar pro outro, porque o Fortaleza vai conseguir, portanto, né, superar o outro, e foi o que a gente viu nessa partida, notadamente no segundo tempo, meus amigos e minhas amigas. Entende? E aí depois, no finalzinho, para alegrar todo mundo, para gerar felicidade ali, gol do Sacha, para o placar ficar ainda mais interessante, mais gostoso, né? 3-1, classificação justíssima do Lion, né? Justíssima desse clube sensacional que agora entregou mais uma felicidade para os seus torcedores, continua competindo numa competição que pode entregar um título importantíssimo para a história do Lion. E tá brigando, né? Tá brigando nas duas frentes, meus amigos e minhas amigas. Espetacular. O que resume isso? Espetacular. Mas Josa, teve o primeiro tempo que não jogou tão bem assim. Espetacular. O segundo tempo, você falou que o time argentino em alguns momentos foi muito bem também. Espetacular. Por quê? Porque o Fortaleza conseguiu. Porque o Fortaleza conseguiu, sobretudo, superar todos os desafios impostos pelo adversário, prevaleceu, foi maduro demais na partida, saiu das dificuldades, saiu de um placar adverso para virar o jogo e vencer essa partida. Sensacional. Sensacional, meus amigos e minhas amigas. E por gentileza, deixa o like depois que você assistir esse vídeo, tá bom? É isso, meus amigos. É isso.